Projeto Eureka, uma palavra que ficou famosa, após Arquimedes descobrir um dos princípios que levou o seu nome. Esse é o Arquimedes, que saiu, dizem que ele saiu pelado, correndo pelas ruas de Siracusa, após descobrir um dos seus princípios. Foi um desafio proposto por um rei e ele conseguiu. Então, Eureka é uma palavra que significa algo descoberto, algo pensado e realizado. Então, assim, Eureka significa hoje aqueles insights de ideias que você consegue encontrar uma resposta que há tempos não se conseguia. É muito usado hoje para esse tipo de coisa. Mas nem sempre foi Eureka. Ele começou num estágio, enquanto eu... Deixa eu dar um clique aqui. Estava eu, uma estilo no estágio, tom sobre tom, uma estilo aí. Então, a ordem era o que eu tinha que fazer lá nesse dia, não foi nesse dia especificamente, mas era nesse lugar, era esperar os funcionários terminarem as tarefas e eu ficava no almoxarifado esperando o pessoal para almoçar e depois fechar tudo e ir embora. Então era sábado, por volta de 10 horas da manhã, estava lá fazendo nada, entrei no Facebook. Né? Não aconselho, pessoal, não façam isso, por favor. Então, aquele momento em que eu estava só, não tinha assim muito o que fazer, sempre tem, mas aquele momento em que era meu, em que eu estava pensando, então veio aquela ideia de criar um grupo onde houvesse informações e dados relevantes ao curso ou aos demais cursos aqui na universidade mesmo. Os alunos, de uma certa forma, são muito carentes de informações relevantes à universidade. Há uma troca muito grande, um fluxo muito grande de professores, então, de uma certa forma, há sempre aquela questão de não conhecer o professor, não saber como que é o seu material, o seu método avaliativo. Então eu criei o grupo com essa ideia, de compartilhar conhecimentos e informações relevantes à universidade. Então esse é o post fixo que aparece no grupo. Lá, hoje isso eu coloquei para o lançamento oficial. Lá fala certinho que cada um pegou aí uma folha, explicando o que é, como começou e o que é hoje. Esse é o grupo PUC no Facebook. Começou postando algumas coisas, tá vendo? Ó, curso de extensão na PUC, eu pesquisei, por exemplo, telefones, tudo relevante à universidade, postei e comecei a adicionar meus amigos. O que é interessante no Facebook é que, pelo grupo, a pessoa não precisa de ser autorizada a começar a adicionar outras pessoas. Eu posso, se eu tiver amigos no Facebook, eu posso adicionar todos eles sem que eles percebam ou sem que eles peçam que foi adicionado. Depois eles podem sair manualmente. Mas, então eu comecei a adicionar pessoas e para cada post que eu fazia, aparecia uma notificação. Então, de repente, as pessoas se assustavam com 10, 15 notificações. Alguns até pensaram em sair, nem olhando o que era, porque costuma parecer spam. Mas a ideia principal era essa mesmo, espalhar a ideia, para que todo mundo visse que alguém estava trabalhando, né, ajudando. Era uma ideia muito interessante. Esses são alguns posts do início. Então, tá vendo? Eventos, de uma certa forma palestras, congressos, tudo postado no grupo e as pessoas costumam ficar por dentro do que acontece. Então, esses são alguns posts que eu mostrei para vocês. Então, de repente, começaram a surgir uma demanda muito grande por provas antigas e listas de exercícios resolvidos por professores ou alunos, em que, para que você estudasse, criasse uma ferramenta para que você pudesse, então, estudar em cima dela. A minha tentativa foi organizar dessa forma: disciplina, professor, ordem de prova e data. Só que o Face, ele não te permite organizar as provas e arquivos de uma forma suficientemente satisfatória. Então, lá é por ordem cronológica. Começou a aparecer dessa forma. Prova de cálculo, de repente, prova de topografia, prova de barra de estrada, tudo misturado, por ordem cronológica. Por mais organizado que esteja, tá vendo? Tá tudo especificado, falando o que é. Para achar isso aí, no meio de, sei lá, 200 arquivos, era impossível. E
a saída foi criar um meio físico no qual as pessoas pudessem buscar esses arquivos. Então, uma parceria com a Xerox da Computação, na época eu estava no 4º período, não era membro do centro acadêmico, não tinha nenhum vínculo assim, fora mesmo do meu curso. Agora eu estou no 6º. Então, não tinha. Então, aqueles que propuseram ajuda foi o centro acadêmico, o grupo, o dono da Xerox da Computação. Lá foi criada a pasta 29, originalmente era 51, para lembrar que boa ideia e tal, mas depois passou a ser 29, porque ela já estava ocupada. Então, a gente criou essa pasta e começaram, por esperteza do dono da Xerox, todas as vezes que alguém fosse tirar a Xerox daquele material, ele tirava 2 cópias, uma para a pessoa e guardava uma na pasta. Estava ganhando dinheiro, o cara é esperto, né? Tem o seu mérito. E aí começou a surgir um grande volume. De repente, depois de contar, foram hoje mais de 1.600 arquivos xerocados lá na Xerox da Computação. É uma caixa com 41 disciplinas, que eu contei segunda-feira. São 41 disciplinas diferentes, de lista de exercício e provas antigas, respondidas. Tem todo tipo de material, né, pessoal? Tem material de boa qualidade, de ruim qualidade, então é sempre bom dar uma olhada, dar uma censurada, faz parte. Ajuda anexando mais, né? Esse aqui é o Notas de Aula do Gabriel, que me emprestou. Tá aí, Gabriel, estava trabalhando em cima delas, muito obrigado. O caderno do cara é um exemplo, pessoal. Vocês vão ver lá no site que realmente está de parabéns. Então, esse material, a gente começou a perceber. Eu gosto de conversar com os professores sobre essas ideias. Como vocês imaginam, a maioria não apoia, é contra, porque de uma certa forma está expondo o professor. A ideia não é expor o professor, a ideia é que ele deixe de simplesmente repetir. É bom pra gente repetir as questões, pessoal. Mas, sinceramente, se você ficar pegado às provas, você só vai fazer aquilo ali, semestre que vem você não vai lembrar de mais nada, você não sugou nada daquilo. Então, mais percebemos por ideias e até um pessoal mais experiente apoiou mais a ideia das notas de aula. Isso aqui, por exemplo, a primeira é prova, mas os demais podem ver que é tudo notas de aula. Isso é um caderno inteiro de alguma disciplina, então a gente escaneia, edita, jogou na nuvem, que é no Google Drive. Então não tinha um meio na qual compartilhar isso, mas a ideia era muito nobre, porque então você tinha, de uma certa forma, mini livros, cadernos em boa qualidade, bem organizado, para que você pudesse ir lá estudar de verdade, sem simplesmente só olhar uma questão e já olhar a solução. Aquilo ali te limita. Então, nesse dia, por exemplo, estava ali, não apareceu muito bem aqui, mas aqui. Então, nesse dia eu estava fazendo um upload de 381 arquivos. Então, tem muita coisa lá, pessoal. Vale a pena dar uma olhada, sabe? Então, o que são esses arquivos? Provas. Ali no canto dá para perceber que aqui, tá vendo? Notas de aula, provas. Aqui é a pasta notas de aula. Está dividido assim lá no meu Google Drive. Do primeiro ao 10º período. E as optativas. Tá vendo? E lá nas provas tem essa divisão. Provas, álgebra linear, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, economia, EDO. Viu? Então, tá lá o material. Agora, como compartilhar isso? Foi aí que surgiu a ideia do blog. O Herbert está ali, levanta a mão aí, Herbert. Ele sugeriu então um blog e criou o blog para que se tornasse um acesso livre. Então agora a partir do blog, vocês podem viajar no blog olhando por período, está organizado daquela forma ali, período, e as disciplinas de todos os períodos. Nem todas as pastas, nem todas as disciplinas e períodos estão preenchidas. Então assim, eu, por exemplo, estou no 6º período, já fiz algumas disciplinas à frente. Tem amigos como o Gabriel que já estão mais à frente, que me emprestam material, mas de certa forma muitas matérias a gente não teve contato ainda. Então é uma coisa que está sendo lançada hoje, já vem sendo trabalhada há 1 ano ou mais, mas ainda tem muito a acrescentar, entende? Então, às vezes algum de vocês tem material selecionado, material de qualidade, que a gente pode pegar, escanear, para ajudar o projeto. Então eu peço às vezes até uma ajuda, para que às vezes vocês venham lá. No blog você permite, por exemplo, você entrar numa pasta, olha, por exemplo, 10º período, você vai lá em TCC2 e vê que tem lá alguns desses TCCs, não tem ainda, mas já tem alguns
algumas pessoas disponibilizaram a prestar para ter uma ideia de como que é um TCC. É interessante. Então você entra e vê que às vezes o link que você acessa no TCC joga lá em economia, não sei. Às vezes acontece, só questão de anexar o hiperlink errado ali, ele já te direciona para um lado que não tem nada a ver com a história. Então às vezes a gente não percebe isso, entende? Porque foi feito muita coisa, então foi feito meio rápido, às vezes está propício ao erro. Então eu peço que comentem lá, não, tá encaminhando para o lado errado aí, dá uma olhadinha, a gente vai dar uma olhada. Então eu peço também que vocês, acessando o link, todo mundo tem o link aí na folha que receberam, vocês conseguem ver lá embaixo um blog com o link Projeto Eureka, bookgo.blogspot.com.br. Vocês viram lá embaixo? Esse é o link do blog. Esse é o link que vocês acessando, vocês serão direcionados para essa página. Então, a partir dela, vocês podem selecionar. Isso está sendo compartilhado no Facebook. Vocês podem fazer solicitação lá no grupo Book. Eu e o Herbert somos agora. O Herbert entrou agora como administrador. A gente vai estar adicionando vocês. Só se identificarem. Eu fui na palestra lá. Vi que qualquer aluno aqui de engenharia pode entrar. Adiciona aí que a gente está adicionando tranquilo. Então, cliquem em G+. Por quê? Porque quando você clicar em G+, todas as atualizações e materiais vão ser direcionadas para o seu e-mail. Vai aparecer na sua caixa de entrada, por exemplo, material lá, notas de aula, EDO, notas de aula, cálculo numérico. Então vocês vão se manter atualizando. Você não precisa, às vezes, ficar sempre entrando no site, olhando, não, vamos ver se ele já colocou aquele arquivo lá naquela pasta. Não, pelo e-mail, quando vocês seguem, você já se mantém informado. Então eu aconselho seguir o blog, vai ser alguma coisa até mais dinâmica para vocês. Então, partiu disso, uma ideia que tive lá no estágio, no sábado, de manhã, aquele momento em que é só seu, em que as ideias vão surgindo, pessoal. Eu aconselho aproveitar esses momentos, porque eles são muito raros. E pessoas para falar que você não vai conseguir, é o que mais tem, né? Então vamos alimentar as ideias, vamos acreditar, sabe? Acreditar nas ideias e fazer acontecer. Então é por meio das ideias e ações que vocês vão conseguir resultados. E talvez, dentro desses resultados, vocês tenham algumas sementes que, vamos supor, imaginem comigo, hoje eu apresento essa ideia para vocês. Às vezes há tempos vocês já têm uma ideia semelhante, ou algo até mais elaborado, mas que às vezes vocês não se consideraram às vezes aptos, porque as pessoas criam dificuldades. Então, às vezes, a partir disso, essa ideia pode se tornar uma semente para vocês, entende? Então, é isso. Foi por meio do centro acadêmico, porque por mais que eu trabalhei há tempos, hoje eu tenho mais voz, hoje eu tenho um espaço onde eu posso defender, um espaço onde eu possa, talvez, mostrar o serviço por meio do centro acadêmico, da minha diretoria, que é Ciência e Tecnologia. Então, está tudo aqui envolvido. Sou muito grato ao centro acadêmico. E, como tudo na vida, ninguém faz nada só, né? Então eu quero agradecer aí a participação de todos aqueles que incentivaram, regraram a ideia. Tá aí o Herbert, o Laércio, Pedro, lá de São Luís, meu amigo, que está me ajudando também muito. O Lucas, chegou aí atrasado, né, Lucas? De máscara aí. Kennedy no estilo, não pôde vir hoje, o Maicon tá lá em cima, então, Taliane, todas essas pessoas ajudaram a Camila. Muito obrigado, Camila. E esse é o dono da Xerox Computação, que apoiou a ideia desde o início. O cara ganhou dinheiro em cima disso, né? Pensa comigo. Quantas Xerox de provas ele não tirou? Mas ele percebeu... Visionário. Mas ele percebeu que aquilo ali era uma oportunidade. Então, de uma certa forma, todos aqueles que acreditam na ideia, eles devem receber o seu mérito. Então, a ideia não era ganhar dinheiro em cima disso. A ideia era ajudar. E, às vezes, a pessoa que... Porque aqui na universidade, você pode criar a sua grade, todo mundo sabe disso. Então, muitas das vezes, eu fiz alguma disciplina com pessoas que já estão no 10º período. Por meio dessa aula, eu fiz vínculo com pessoas que já fizeram todas as disciplinas que ainda vou fazer, que estão por vir para mim. A partir desse momento, eu crio vínculos com pessoas que já fizeram as disciplinas, que eu ainda não fiz, e tenho acesso a elas. Então, a partir desse momento, eu posso e devo aproveitar aquela oportunidade. Então, foi aí que aconteceu. Eu conheci pessoas que já se formaram, que incentivaram a ideia, ajudaram, que agora eu posso ajudar vocês e que elas me ajudaram e talvez vocês me ajudem, porque esse ciclo
Então é assim que funciona aqui na universidade. Eu acredito e espero que há um vínculo maior entre os alunos, entende? Aqui é muito... Ainda é um grupo um pouco desunido. É um meio que as pessoas não têm tempo para ficar parando, para ajudar. Então cada um faz o que pode. E eles me ajudaram, então eu sou grato a todos eles. Não mostrei todos aqui. Dei uma olhada nas pessoas que ajudaram por último. O Gabriel tá aí. Que ajudaram lá por último nos posts, no grupo PUC, passaram material e incentivaram. Tá ali o Vitinho, tá ali no canto. Igor Raladinho, a lenda. A Brenda tá aí também, que eu vi. Laís, muito obrigado pelo incentivo. Aí, ó, ligou, gente, aí, ó, viu? Obrigado, hein? Palmas aí, pessoal. Valeu, hein, cara? A Dani tá aqui. Então, são pessoas que alimentaram a ideia, sabe? Regrando mesmo, incentivando. Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Foram pessoas que me ajudaram. Senão nada disso era possível, eu sou muito grato. E agora, alguma dúvida aí? Como que é que vocês querem acrescentar alguma coisa, alguma crítica, alguma observação? Bianca, deu um pulinho aqui. Bianca, olha pra ela, gente. Todo mundo olhando pra Bianca. Obrigado, Bianca, pela presença, tá? Bianca foi uma das poucas professoras que desde o início incentivou a ideia. Então, os professores, eles não têm muito afinidade em dizer que o projeto é bom, por quê? Algumas críticas foram semelhantes à ideia, por exemplo, de que eu escaneando... mas... Tem uns professores que não querem renovar, tipo, ele acha que se você der para ele um conteúdo, ele não vai ter, ele vai ter que renovar todo o método de aula dele. Ele se expõe de uma certa forma. Então isso era um dos fatores. Outro fator seria, nem é aqui dentro mesmo, outro fator levantado por pessoas mais experientes, mostraram que às vezes a ideia é boa, mas quando eu pego esse conteúdo que foi desde o início xerocado de alunos, não foram professores que passaram o material. O professor está propício ao erro, mas o aluno que copia aquele material, às vezes copia um igual no lugar do diferente, isso faz toda a diferença, todo mundo sabe disso. Então, a partir desse momento, eu estou expondo o aluno da PUC e expondo o professor que deu aula para aquele aluno. Quando eu jogo ele na internet, onde todos têm acesso, as universidades concorrentes ou aqueles que só querem derrubar os outros, pode usar isso como fator negativo, entende? Então, essa observação é muito interessante. Eu quero deixar bem claro que tudo que está lá está propício ao erro. É uma coisa natural. Isso aqui acontece, tem provas. As provas, pessoal, eu não estou em mente de colocar no blog agora. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas vão usar isso para cola. Quem quiser, as provas estão separadas por pastas. Na Xerox da computação, em uma caixa, que tem lá separado só para isso, é só ir lá e buscar. Por enquanto, não. A gente, às vezes, consegue pensar de uma forma, com incentivo da universidade, para pegar essas provas, jogar na internet da mesma forma, mas uma forma mais difícil, porque, infelizmente, pensem comigo, eu jogo a prova, tem todo o trabalho com material, notas de aula, são aproximadamente 40 disciplinas escaneadas, por exemplo, tem cadernos lá escaneados inteiros, de pessoas que me emprestaram. Aí, de repente, uma pessoa é pega colando usando o blog com provas. Já era, gente. É assim que funciona. Eu espero evitar isso. É claro que vai acontecer? Óbvio. Todo mundo que sabe essa questão do celular, WhatsApp, todo mundo tá calejado disso, mas por enquanto não. Por enquanto, para quem quiser as pastas, as provas, é só dar uma olhada na Xerox. Interessante também dar uma olhada nas provas. Por enquanto vai ser isso. Eu espero que vocês usufruem disso, entende? Alguma sugestão, alguma crítica, vamos ter uma conversa aqui, vamos acertar algumas coisas. Alguma dúvida de como funciona, de como é compartilhado. Tudo tranquilo? De boa? Então é isso. Muito obrigado.